Eu me fechei, assim, pra vida quando eu descobri que tava grávida. O que eu faria de diferente se isso acontecesse hoje? Eu acho que eu não ia sofrer tanto, sabe? Eu acho que eu não ia sofrer tanto, eu acho que eu ia ser mais leve, não ia culpar Deus. Eu acho que eu também, eu não me fecharia tanto, sabe? Eu parei de viver. Eu só trabalhava e estudava. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. E detalhe, gente, por conta disso, por conta do meu emocional, de toda a cobrança que eu tinha comigo mesma, eu tive pré-eclâmpsia 2 vezes. Olha isso. Eu tive pré-eclâmpsia quando ela tinha 6 meses, quando eu tava de 6 meses de gestação, e depois eu tive pré-eclâmpsia com 7 meses e meio, 8 por aí. E aí a gente teve que fazer cesárea, né? Que foi um outro. Ai, gente, foi um outro problema, porque eu pensava assim, eu já falei pra médica, eu quero fazer parto normal, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Eu sou autônoma, eu preciso voltar a trabalhar logo, não posso ficar, nananã. E, gente, eu sofri demais quando eu fiquei sabendo do meu problema, assim, e aí eu tive que fazer cesárea, porque eu tive que ficar um tempo maior na minha casa. Mas eu lembro também que eu voltei a atender com ponto, gente. Então, antes, se eu não me engano, acho que é 15 dias que a gente tira os pontos, né, da cesárea. Eu lembro que eu fui atender de ônibus, com a Mirella nos braços, assim, e com ponto. Não tinha tirado ainda. Mas amém. Isso aí eu faria tudo de novo. Voltaria, porque eu adoro. Foi muito bom pra mim. Eu não tava aguentando mais ficar em casa. Tava perdendo meus clientes, que eu deixei uma menina na época atendendo pra mim. E então o que eu faria de diferente era ser menos, me cobrar menos, sabe? Eu acho que a gente tem que ter mais amor por nós mesma. Eu acho que se você for séria igual eu, né? é, a gente tem que se cobrar menos, se perdoar também, porque nós somos humanos, todo mundo erra, entendeu? Não ficar se cobrando, se julgando, sabe? Eu nem preciso de julgamento, eu mesmo julgo sozinha. Até hoje eu sou assim. Eu não gosto de personal, porque eu não gosto de ser cobrada, a pessoa ficar em cima de mim me cobrando, justamente porque eu já me cobro. Então eu falo, gente, eu não aguento. A pessoa ficar em cima, sendo que eu já me cobro, eu fico mais doida ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que eu me cobraria menos, não me fecharia tanto da forma que eu me fechei, levaria com mais leveza, entenderia que aquilo ali era pro meu crescimento, que aquela fase ia passar. Era isso que eu faria hoje. Que sabe o que me dava força? Era fazer o que eu deveria fazer, era fazer as coisas certas. Olha que coisa. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá fazendo as coisas certas, mas a gente não tá. Ou por preguiça, ou por falta de oportunidade. Então, assim, isso tudo que aconteceu comigo, né, de eu engravidar novinha desse jeito, no começo da minha vida profissional, dos meus sonhos, né? Com a gravidez, eu comecei a fazer as coisas certas. Certo em que sentido? Eu vou citar pra vocês aqui. Porque eu era muito menina, né? Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar. Então eu saía com as amigas, bebia. Comecei a beber com 19 anos. Então, assim, eu saía, eu bebia e chegava tarde. E aí, quando a gente é nova, a gente gosta de dormir, né? Hoje eu falo que eu acordo 5 horas da manhã, ótima, pronto pra começar o dia, sem sono. E quando a gente é mais nova, a gente só quer dormir. Eu lembro que eu acordava 11 horas. Gente, imagina que eu já acordo 11 horas. Eu posso chegar em casa 4 horas da manhã e das 6 horas, no máximo 7, eu tô acordada. Normalmente eu acordo 5 horas. Então, assim, com a gestação, como eu não saía, né, e eu fiquei fechada pra vida, eu dormia cedo, eu acordava cedo, então eu ia trabalhar bem, atendia o tempo todo bem, independente se eu atendia até tarde. Comecei a me profissionalizar, né? Porque eu tinha na minha cabeça, tava foco, né? Foco, trabalho, me profissionalizar, crescer em tudo que eu podia crescer ali. Então eu ficava atenta a protocolos novos, a cursos novos e ser os melhores. Sempre que está no meio dos melhores. Então eu peguei assim essa época pra falar, cara, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer. Tudo que eu tiver que fazer, agora eu vou pagar o preço, né? Aproveitar que eu não tô saindo, tudo mais, viajando. Então eu fazia as coisas tudo certinho, gente. Eu tinha energia pra fazer, porque eu respeitava, né? Essa coisa do dormir, acordar bem. Ia fazer cursos, porque eu entendia que eu precisava estar à frente ali, né? Estar atualizada para eu não perder os meus clientes, que meus clientes perguntavam, ai, Paulo, você faz tal coisa? Ai, você faz isso aqui, aquilo ali? E eu falava, não, então, mas você sabe que é o procedimento do momento. Não, eu falava, nossa, né? Preciso correr com isso, ver se é legal, se dá resultado, se der, eu tenho que fazer, né?
Eu via também a necessidade de fazer limpeza de pele, porque muita gente falava, Paula, você faz limpeza de pele? Eu falava, ai, não faço. Pô, você precisa fazer, que daí a gente vai fazer limpeza de pele com você. Então aí fui fazer um curso de limpeza de pele, na época na melhor escola que tinha, né? Então, gente, eu peguei assim pra crescer mesmo, como pessoa, sabe? E aí, moral da história, um resumo de tudo isso que eu falei pra vocês, o que que eu quero deixar aqui pra vocês? Depois de muitos anos, tá? Eu sou uma pessoa assim, quando eu tô passando por um problema, gente, eu me fecho até hoje. Lógico que não com a rigidez, né? De quando eu descobri que tava grávida. Mas eu gosto, sabe? Eu me respeito, assim, eu me fecho, eu choro, eu faço muita oração, fico pensando muito na minha vida, o que eu posso fazer pra sair daquilo, como que eu vou resolver isso, né? Então, assim, uma vez eu tava muito triste, assim, por um problema pessoal que eu passei. E aí eu tinha uma amiga que eu conversava muito com ela, assim, era uma pessoa que eu admiro demais, de coração, de caráter, de entendimento, de maturidade, assim. E aí eu lembro que eu falei com ela, olha o que eu falei pra ela, gente, presta atenção. Talvez isso daqui sirva pra alguma de vocês que tá me ouvindo, né? Eu falei assim pra ela, nossa, Tati, eu tô triste, sabe? Eu tô tão mal, assim, que eu tô pedindo pra Deus que, cara, se Deus me levasse hoje, assim, não ia ter problema, não ia achar ruim, sabe? Eu acho que eu queria ir embora. Acho que eu queria ir embora hoje. Acho que já deu, assim, meu tempo aqui e tudo mais, né? Aí ela falou assim, nossa, amiga, que triste, né? Você falar isso é muito pesado, né? Aí eu falei, amiga, eu tô sendo sincera, eu tô falando do fundo do meu coração. Aí olha o que ela me falou, gente. Isso nunca saiu da minha cabeça. Por isso que eu falo, a gente tem que se abrir com pessoas que a gente confia, com pessoas que têm caráter, que têm princípio, que têm conhecimento, que te ama. Não se abrir pra qualquer um, porque olha o que ela me falou. Ela falou assim, amiga, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. O problema que você tá passando hoje, a palavra fala estar passando, ele vai passar. Isso que você tá passando não define quem você é. Você não é isso. Isso é só uma fase ruim. É só uma coisa que você tem que passar. É uma coisa, um problema que você vai passar. Mas isso não define quem você é. Então, gente, assim, ó, se você estiver triste por falta de cliente, se você estiver triste com alguma cliente que vocês amavam, fez de tudo por ela e ela deixou vocês tristes, trocou vocês por uma pessoa que nem é legal, ou até, eu tô falando aqui da estética, mas até, ou se você errou com algum cliente também, que eu já errei também, tá? Eu já chorei muito, fiquei muito triste quando eu errei com um cliente meu, fiz tudo que eu podia por ela, mas eu fiquei muito triste. É isso que eu quero deixar pra vocês. O problema que vocês estão passando hoje, seja eles profissional, pessoal, ele não define quem você é. Não se entrega. Pensa por que você tá passando por aquele problema. Pensa que você é culpado por estar passando por aquele problema. E pensa que ele vai passar. E qual lição você tem que tirar disso? Qual lição você tem que tirar desse problema que você tá passando, que eu tenho certeza que você vai sentir no coração qual que é. Então é isso, gente. Me abri aqui hoje com vocês. Eu espero de verdade ter acrescentado aí com mais um conteúdo pra vocês, trazer leveza, força no atendimento de vocês. E um beijo bem grandão e fiquem com Deus.